provas, tem testemunha, foi pego em adultério, realmente é passível de apedrejamento. O que o Senhor diz? Não é maravilhoso isso? O Senhor fala o que para eles? Aquele de vós que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele desfez Moisés? Não. Ele apenas desqualificou-os para aplicar Moisés. Não é? Sabedoria do céu. Então eu amo essas colocações do Senhor, né? O Evangelho está cheio delas. Isso é uma coisa linda. Também gosto do aspecto da palavra de sabedoria, que a palavra de sabedoria é aquela palavra que esclarece, que tira a nebulosidade do problema. Que quando você explica, às vezes com uma ilustração, com alguma coisa, as pessoas simplesmente abrem para ela e então acaba esse problema. Eu gosto muito quando Daniel fala dele, que Deus deu para ele o dom de quê? De revelar mistérios. Deus deu para ele o dom de revelar mistérios. O que é mistério? É aquilo que as pessoas não conseguem entender só. Não há mais mistérios, mas tem coisas que são enigmáticas para nós. Trechos bíblicos, lugares da Bíblia. E o que eu busco de Deus é que quando eu pegar um texto aqui para você, seja enigmático, a palavra sabedoria flua e você tenha luz diante dele. Isso é maravilhoso. Maravilhoso que haja isso na igreja. Feliz a igreja que tem palavra de sabedoria fluindo, porque todos os outros dons serão equilibrados, serão abençoadores. Por quê? Porque a palavra de sabedoria equilibra. Amém? Então, o que é a palavra de sabedoria? É a sabedoria transmitida pelo Espírito Santo, ok? Não é resultado de estudo, não é resultado acadêmico, não. Ela foi transmitida pelo Espírito de Deus. Amém? Então ela é diferente do dom de sabedoria que está lá em Provérbios. O dom da sabedoria lá em Provérbios é diferente do dom do Espírito aqui em Coríntios. Por quê? O dom da sabedoria lá em Provérbios, ele é aquela sabedoria que pode ser adquirida pela experiência, pela vivência, pelo bom senso, pelo bom siso, ok? Esse dom aqui não, é o Espírito Santo que concede. Você pode não ter instrução, pode não ter estudado nada, mas o Espírito Santo te dá a palavra da clareza, a palavra que abre, né, que liga todos os pontos e te dá uma imagem global. É uma coisa de fato maravilhosa, né? Então, podemos dizer que a palavra sabedoria não é uma sabedoria natural, não é obtida em escola de forma acadêmica, não é obtida pela experiência e nem é sabedoria para entender a Bíblia simplesmente, é além disso. Entende? Às vezes são situações problemáticas que acontecem no relacionamento de irmãos, como acontece com as perguntas que me fazem frequentemente. Eu sempre oro para o Senhor, fala de Deus, dê a graça de ao responder as perguntas, que flua a tua palavra de sabedoria, para que quando as pessoas ouçam a resposta, seja para elas o que? Luz, esclarecimento. Então ela é sobrenatural e ela também flui de acordo com o Espírito. Ele não depende de você, não é você que escolhe ter a palavra de sabedoria, ok? Mas quando o Senhor Jesus, numa certa ocasião ou circunstância, era pressionado, atacado, então o Espírito fluía naquele momento, por exemplo. Então há a necessidade de ter o fluir do Espírito para que o dom se manifeste. Amém, irmãos? Alguns exemplos bíblicos. Quando Jesus foi tentado no deserto, cada resposta que ele deu foi palavra de sabedoria, porque o diabo atacou Jesus com sabedoria, mas sabedoria maligna. Ele pegou a Bíblia e aplicou errado. Aí o Senhor Jesus teve que responder também com a Bíblia. Muitas pessoas não entendem por que acontece aquilo, porque Jesus agora era um rabi. Os rabis, eles só conversavam falando Bíblia um para o outro. Toda discussão rabínica era, ele falava um texto e o outro respondia com outro texto. Eles ficavam horas debatendo, um falava um texto, o outro respondia com outro. Subjugou completamente todo o argumento e falácia do diabo. Em Lucas 20, deixa eu olhar na minha Bíblia essas referências corretamente. Então lá em Lucas 20, já mencionei, é o texto que fala: dai a César o que é de César
lá em João capítulo 8, é o texto da mulher adúltera, onde o Senhor manda tirar a primeira pedra. Lá em Atos capítulo 6, é sabedoria para administrar a igreja. Foi quando os apóstolos estabeleceram os diáconos. Foi a maneira de resolver o problema que havia ali. Depois, em Atos 15, 28, foi a crise dos judaizantes e foram chamados então os apóstolos para fazer o concílio. Mas no final, Tiago se levantou com a palavra de sabedoria. Quando Tiago se levantou com a palavra de sabedoria, toda a questão foi resolvida. Essa é a glória da palavra de sabedoria. Quando ela é liberada, cessa a discussão, cessa a argumentação, não é? Depois, lá em Atos 27, é aquela situação em que Paulo enfrentou um naufrágio. Lembra daquilo? Paulo chega para o capitão e fala: olha, essa noite o anjo do Senhor me apareceu e falou que o navio vai afundar, mas o Senhor me deu a vida de todos aqui. Eu acho lindo isso. Então ninguém vai morrer, mas vai ter perda de carga. E aí de repente, Paulo está vendo os marinheiros querendo fugir. Aí Paulo falou o que para o capitão? É o seguinte: eu falei que ninguém ia morrer, mas se os marinheiros fugirem, aí eu não digo mais nada, vai morrer. Olha que coisa interessante. Quer dizer, é uma palavra de sabedoria e ao mesmo tempo ela vem com instrução. Todos têm que permanecer aqui, ninguém pode sair. Então essa é uma das coisas misteriosas. Por isso você não deve ficar muito preocupado em explicar experiências. Experiência, você glorifica a Deus por elas e pronto. Então tem um homem de Deus, depois virou uma heresia, né? A igreja dele, chamado William Branham. E ele era muito usado por Deus e em alguns dons específicos, mas com sinais realmente, coisas assim espantosas. Mas tem um livro que ele conta algumas experiências dele, e tem uma particularmente assim assustadora. Ele conta que à noite ele teve um sonho, e no sonho ele encontrava uma mulher na rua. Essa mulher estava com um carrinho de bebê, um vestido de uma certa roupa, e tinha um carro do lado. E quando ele encontra então essa mulher, ele ora e a mulher é curada. Ele sonhou isso à noite. Quando amanheceu o dia, ele saiu de casa. Quando ele saiu de casa, o que aconteceu? O sonho se cumpriu diante dele.